Oi, gente, boa noite a todos. Tudo bem? Vamos esperar 2 minutinhos para ver se as pessoas vão se achegando. E a gente já começa o nosso tema de hoje. Boa noite a todos. Oxalá abençoe a todos aí, a quem é de bênção. Estão reparando o cenário? Mudou um pouco? Não, eu só mudei a posição da câmera. Mas, não, assim, ali atrás são os meus objetos de poder ali, né? Meu altarzinho, minhas coisas ali, tá? Gente, boa noite, muito obrigado pela companhia. Nosso encontro semanal, né? Tá sempre tratando de temas espirituais, terapêuticos, ancestrais, né? Quânticos, temas em que nós aprendemos uns com os outros, né? E sempre tema que nos façam refletir sobre a vida, né? E essa semana, na verdade, essa semana eu não ia nem fazer live, né? Tinha bastante coisa para fazer e eu queria descansar, mas não rolou, né? O Pai Espiritual intuiu que precisava falar, então se intuiu, tem que fazer, né? A gente vai fazer. E eu faço com alegria, né? Sempre faço com alegria, gosto de estar aqui. Ficava muito nervoso no início para falar, assim, ficava agitado, né? Não era uma coisa que eu não estava acostumado com essas mídias. Aí com o tempo a gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, mesmo porque a gente se sente entre amigos, né? A gente não se sente assim, com estranhos, né? A gente se sente com amigos. Bom, essa semana o que foi direcionado para a gente falar foi para falar do servir, né? Servir para ser feliz. Esse é o tema, né? É o tema dessa semana. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria contar uma historinha para vocês, né? Da criação do homem, né? Há várias versões, cada religião tem a sua, né? Mas eu gosto muito de uma especificamente que diz que antes, quando nós estávamos vamos dizer, como é chamado por muitos, né, no paraíso, como nós estávamos, como é chamado o nirvana, né, por algumas doutrinas, tudo era maravilhoso, tudo era plenitude. Até que um dia, e não se sabe por que aconteceu isso, não se tem uma explicação assim, convincente, plausível por isso, o Eterno, o Criador, o grande arquiteto, o supremo árbitro dos mundos, o grande arquiteto do universo, resolveu que deveria criar a manifestação. Tudo era não manifestado antes. Nós vivíamos num estado de glória, de plenitude, de êxtase. E aí ele resolveu criar a manifestação. E convidou algumas almas, alguns espíritos, né, algumas mônadas, para vir fazer parte desse universo, né, desses universos que ele iria manifestar. Pois é, você que está aí me ouvindo e eu também, a gente ergueu a mão. E eu não sei por que a gente foi fazer isso, né? Aliás, a gente nem ergueu a mão, porque nesse lugar a gente era pura energia, né? Então nem mão a gente tinha, né? A gente fala mão porque hoje nós estamos no corpo, nós temos mão, mas antigamente nem mão não havia, né? Era tudo muita luz, tudo muita energia, né? E aí nós viemos para esse mundo. E a grande missão no início foi descer para a matéria, conhecer a matéria. Então imagina que nós estávamos num lugar que era pura luz e fomos densificando,
nossos corpos sendo divididos até nós chegarmos na matéria. E agora nós estamos fazendo o caminho inverso, passado milhões de anos terrestres, talvez, nós estamos retornando para voltarmos a ser o que éramos no início, o que nunca deixamos de ser, na verdade, né? Espíritos puros, criados por Deus, repletos da própria glória dele, junto com ele, né? Morando nessa eternidade, nesse êxtase. Então, todos os seres, inclusive os nossos irmãos animais, eles vêm dessa mesma fonte divina, né? Então, nós somos absolutamente todos iguais. Enquanto manifestação física, eu posso estar aqui, por exemplo, falando alguma coisa para vocês, ensinando alguma coisa para vocês. E posso aprender alguma coisa com vocês também. Mas enquanto alma, enquanto espíritos perfeitos que somos, nós não temos mais nada para aprender, né? Porque nós já sabemos tudo, nós já temos toda a ciência, porque estamos junto com o próprio Deus, tá? Bom, colocado isso, a gente tem que fazer esse caminho de volta. E nós temos diversas formas de fazer esse caminho de volta. Jesus Cristo na Bíblia nos fala muito de caridade, né? E ele fala também de servir ao próximo. E nós temos em diversas religiões, em diversos segmentos religiosos, diversas doutrinas, sempre avatares, sempre ícones, sempre almas santas, que nos indicam sempre este caminho, né? Então você pega, por exemplo, Francisco de Assis, você vai pegar uma Madre Teresa de Calcutá, né? Você vai pegar um Gandhi, você vai pegar o próprio Buda, o próprio Jesus, né? Chico Xavier. Então, assim, tanta gente maravilhosa que nos indicou o quê? O caminho de servir. E por que eles fizeram isso, né? Essa é a minha visão, né? Porque servir a Deus nos templos é muito fácil, né? Quando eu estou lá na minha igreja, quando eu estou lá na minha mesquita, quando eu estou lá no meu centro de Umbanda, enfim, quando eu estou em qualquer aglomeração religiosa, espiritual, gente, é uma maravilha, né? Você está lá, os cânticos, as pessoas todas irmanadas naquele mesmo pensamento, todos dando glórias ao Eterno, mandando várias vibrações, trabalhando alguns com os guias espirituais, outros com os anjos também, com os santos, com os bem-aventurados, enfim, você tem uma gama de seres todos irmanados no mesmo sentido do que? Elevação ao alto. Então lá dentro, gente, é fácil de você manter aquele padrão vibratório. O problema é quando você sai na rua, quando você sai do templo. Aliás, você já sai do templo, né? Muitos lugares tem estacionamentos, o cara já começa a ficar estressado no estacionamento do próprio templo, né? Um passa na frente, é o guardador que não pega o seu carro, pega do outro. Você já começa a ficar bravo ali. Você acabou de sair da igreja, você acabou de sair do centro, você acabou, né? Se são lugares grandes, você já começa a ficar estressado já a partir de que você põe o pé para fora, né? Às vezes está chovendo, às vezes está frio, às vezes, enfim, uma série de coisas. Outros vão ter que pegar a condução para voltar para casa, então o desafio já começa após você sair do templo, você pôr o pé para fora do templo. Louvar a Deus nesse sentido não é difícil. O difícil é amar a Deus amando também a sua obra, né? E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é múltipla, né? Talvez a grande obra de Deus aqui nessa nossa dimensão seja o ser humano, né? Mas os nossos irmãos animais são obra de Deus, né? Toda a natureza que existe é obra de Deus. Tudo que nós
nos alimentamos, o ar, a água, né? As oportunidades, o nosso corpo físico, né? Os nossos parentes, os nossos entes queridos, os nossos amigos, são todas manifestação de Deus, inclusive os nossos inimigos ou aquelas pessoas que não gostam da gente, né? Ninguém é unanimidade, né? Não pense você que você é, eu também não sou, ninguém é unanimidade. Então, assim, sempre tem aquelas pessoas que não vão com a nossa vibração, não gostam da gente e tudo bem, né? Então, essas almas santas que eu disse no início, esses grandes exemplos que nós tivemos, sempre nos indicaram o quê? A você servir a Deus servindo ao seu semelhante. E isso bate muito de frente com a gente, porque nós temos um instinto de sobrevivência muito grande, muito forte. Então, quando você fala para alguém assim, você fala, nossa, você vai servir ao outro, né? A primeira coisa que já vem à cabeça assim, olha, eu vou servir, mas de graça? Eu vou fazer alguma coisa para o outro de graça? Tem pessoas que vão dizer até assim, nossa, mas você é otário, hein? Você fez isso para o outro de graça, você não cobrou nada, você não obteve nenhuma vantagem em fazer isso que você fez? A própria sociedade, às vezes os próprios parentes dentro de casa vão falar para você, nossa, mas por que você fez isso de graça? Por quê? Porque não há um costume, não há uma habitualidade de fazer isso. E também tem o nosso próprio orgulho, porque quando a gente fala de servir, a gente pensa assim numa coisa assim de ser inferior ao outro, né? Subserviente ao outro, né? Você está abaixo do outro. Isso é o nosso ego falando, isso é o nosso orgulho falando, né? Mas hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo num mundo em que há muitas pessoas desesperadas. Vocês devem estar acompanhando, né? Notícias no jornal, pessoas que vocês conhecem no seu trabalho, vizinhos. E isso quando nós mesmos não estamos em situações assim, né? Situações que você se pega em situações difíceis com você mesmo, em situações delicadas com você mesmo. Então, talvez nunca houve no mundo, tanta gente necessitada de uma mão amiga, né? E o que nós podemos fazer? Né? Você fala, eu não tenho dinheiro para dar. Nós não estamos falando exatamente de dinheiro, né? Claro que o dinheiro é importante. Tem gente, por exemplo, que o dinheiro é uma coisa que não é tão difícil para ele. Ele tem bastante dinheiro. Então, fazer uma doação, às vezes, de milhões para algumas pessoas, talvez para um dono de um banco, por exemplo, não seja nada, né? E às vezes para nós, né, pessoas comuns, às vezes você vai fazer uma doação de 100, 200 reais, já pode mexer no seu orçamento daquele período que você vai fazer a doação. A gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, doação é tudo que você dá do seu coração, né? Então, todos nós temos algum tipo de dom, algum tipo de talento. E é isso que a espiritualidade nos tem pedido ultimamente, para que a gente doe um pouco desse nosso talento, um pouco dessas nossas habilidades espirituais que nós recebemos também do Criador, né, do grande Criador, em favor dos nossos irmãos. Aí você fala, como é que eu faço isso? Então, qual que é o seu dom, né? Tem pessoas que cantam, tem pessoas que costuram, tem pessoas que conseguem dar o ombro para outra pessoa, são ótimos ouvintes, tem outros que são ótimos conselheiros, tem pessoas que são engraçadas, né? Tem pessoas que são ótimos, são pessoas que oram muito bem, sabem orar, sabem elevar o outro, né? Tem pessoas que sabem sorrir, né?
Tem pessoas que são muito bons na espiritualidade, tem alguns dons mediúnicos, né? Alguns dons assim, algumas habilidades um pouco fora do normal das outras pessoas. Alguns são ótimos de animar pessoas. Olha, vamos fazer uma roda de amigos e vamos conversar. Outros têm algum tipo de estudo diferente, né? Por exemplo, é um advogado, é um engenheiro, é um médico, é um dentista, né? É um oftalmologista, é uma enfermeira, não sei. Você tem um dom. Qualquer dom você tem, né? Uns dons são inatos, já nascem com a gente mesmo, outros dons a gente buscou nesse mundo, burilou, foi atrás. Alguns são médiums, né? Alguns têm dons de profecia nas igrejas dos nossos irmãos evangélicos, por exemplo, né? Enfim, há uma miríade, né? Milhares de dons. A gente não saberia aqui nem enumerar a quantidade, né, de dons, e cada um tem o seu, né? A gente não gosta, a gente às vezes fala isso, né? Nossa, a pessoa tem tal dom, né? Tem tal dom com as crianças, né? Não tem gente assim que as crianças veem, as crianças adoram, elas se derretem, né? Tem uns que têm dons com animais, né? Tem uns que têm dons com plantas. A pessoa põe a mão ali, a planta vai embora, tal, a planta se desenvolve. É uma coisa fantástica. Tem uns que são ótimos cozinheiros e cozinheiras, né? Então, gente, tem uns que são ótimos com atividades manuais, né? De consertar casa, uma coisa que quebra. Eu sou uma tragédia com isso, assim. Eu não mexo nada, não vou trocar nem lâmpada, né? Mas, assim, tem gente que tem esse dom e é maravilhoso. É maravilhoso. Então, o que a espiritualidade está nos pedindo? O que ela está falando para nós? Olha, vamos doar um pouco desse dom para o seu próximo, né? Vamos fazer o outro mais feliz. Nós estamos vivendo numa situação, numa transição, tempos extremos, em que feliz daquele que tem tempo de cuidar de si mesmo e ainda sobra um pouquinho de tempo, um pouquinho de energia para ele doar para o outro. A grande maioria não está dando conta nem de si mesmo. Então, se você tem um pouco desse tempo, né, faça uma coisa gratuita para o seu irmão, para a sua irmã, né? Olha, eu não tenho nada para dar, não sei fazer nada. Você sabe dar um sorriso, né? Você pode fazer uma doação de alimento. Tá passando lá o colhedor de lixo da sua rua, oferece uma garrafa de água, oferece um café. Essas gentilezas, o mundo está carente dessas gentilezas, está carente dessas amabilidades. As pessoas estão muito rudes, as pessoas estão muito cruas, as pessoas estão muito voltadas para o seu próprio umbigo. Quando a gente faz esse tipo de gesto, você sai um pouco daquele mundo, porque qual é a atitude comum do ser humano? O ser humano olha para o seu umbigo, ele olha para os seus problemas, né? E muitos ainda reclamam muito da vida, né? E aí quando a gente vai começar a olhar os grandes problemas da vida mesmo, né? Você vê esses países onde as pessoas não têm água, onde as pessoas não têm onde dormir, onde as pessoas vivem em guerra. Nós não precisamos ir longe no Brasil, né? Você vai aqui no Nordeste, por exemplo, tem aqui em Minas também, algumas partes de Minas, né? Mais lá fronteira com Bahia. É pobreza extrema, gente. É pobreza extrema, pobreza de não ter o que comer, né? Pobreza de não ter água.
né? Pobreza de ter casas assim paupérrimas, de não ter o que pôr na panela para cozinhar, né? Se não fosse essas ONGs, se não fosse essas várias instituições, entidades que auxiliam, só o governo não faria, não daria conta, não faria. Então, assim, graças a Deus que há esses irmãos, em todas as religiões há algum tipo de ajuda, né? Nossos irmãos evangélicos nisso são muito ativos, né? Atuam inclusive dentro de presídios e tudo mais. Nossos irmãos católicos também, nossos irmãos espíritas, né? Instituições que não estão ligadas a nenhuma religião, mas que atuam também no sentido da ajuda, a maçonaria, a Rosa Cruz, gente, falaríamos aqui de muitas delas, né? Graças a Deus existem essas pessoas, essas instituições, irmãos que poderiam estar na sua casa despreocupadamente vendo a banda passar, porque na casa dele tem comida, na casa dele tem água e luz, na casa dele tem internet, na casa dele tem chuveiro quente. Então, por que ele se preocuparia com o outro? Mas pessoas, almas que já estão despertas, que já estão num nível mais avançado de entendimento da vida. E eles sabem, né? Ou consciente, já muito consciente, ou inconscientemente, que não se pode chegar a lugar nenhum se nós não chegarmos juntos, né? Nós somos um grande corpo, um grande elo, né? Elos de uma grande corrente, né? Estamos todos interligados. Então, assim, eu não posso ser absolutamente feliz como se eu tenho algum irmão que passa fome, né? Eu não posso me ver pleno, em plenitude, se eu sei que o vizinho não tem o que vestir, que alguém acabou de ter um neném e o neném não tem o que vestir, né? Ou que o neném precisa de uma lata de leite especial e a mãe não tem como comprar, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? A sensibilidade de verificar que a gente é muito abençoado, mesmo no meio dos nossos problemas, que nós temos todos problemas, né? Uns um pouquinho mais sérios, outros um pouquinho menos sérios, problemas nós temos. Aliás, os problemas, gente, são maravilhosos, assim, do ponto de vista da espiritualidade, porque, na verdade, nós aprendemos realmente, não é nos momentos de bonança, é nos momentos de perigo, de tempestade, de preocupação, de doença. É um pouco chato falar isso, porque a gente não gosta de falar isso, a gente não gosta de admitir isso, mas nós crescemos em momentos de dificuldade, nós não crescemos em momentos de muita calmaria, de muita alegria, a tendência é a gente se acomodar. Então, quando vem uma doença muito séria, quando vem uma perda de um ente querido, quando às vezes você fica desempregado, quando às vezes você, enfim, acontece alguma coisa que te sacode, é a vida querendo te mostrar alguma coisa. Olha, o caminho que você estava seguindo não estava um caminho muito legal, corrija a rota, entendeu? Então, se você está passando por um período hoje de mais tranquilidade, né, é quase uma obrigação que você divida esses seus momentos de paz, esses seus momentos de tranquilidade, né? Agradecer a divindade que está te dando isso, que está te proporcionando isso, o quê? Servindo essa própria divindade. Mas muito mais do que servir nos templos, muito mais do que servir em rituais, em oferendas, em campanhas, Não, servir da forma que um pai gostaria que um irmão socorresse outro irmão se esse irmão tivesse em dificuldade. Imagina um grande pai que tem muitos filhos, né? O que faria mais feliz esse pai, em vez de você ficar bajulando ele, você pegasse essa energia e
e você servisse um outro irmão, filho dele também, que tivesse doente, que tivesse em dificuldade, né? Você fizesse uma doação. Às vezes você fala assim, mas eu posso tão pouco, eu posso comprar um cobertor. Gente, é um cobertor, já é uma noite que a pessoa vai passar com menos frio. Eu só consigo de vez em quando dar uma marmita. Gente, é um dia menos de fome, né? É um dia menos de fome. Alguém te liga, né? Aqui em casa acontece muito isso, as pessoas que estão na live sabem, muitas delas sabem. As pessoas ligam aqui, às vezes ligam desesperadas, né? Então a doação é o quê? É você parar, ouvir a pessoa, acalmar a pessoa, mostrar caminhos para a pessoa, né? Eu não fui lá, eu não tirei o problema da pessoa, a pessoa continua com o problema dela. Só que ela se acalmou. Às vezes, aquele momento em que você parou para dar uma palavra amiga para alguém, é a diferença entre a pessoa viver ou se matar, ou cometer suicídio. Entenderam? Você que tem uma formação técnica, né? uma formação acadêmica ou técnica, né? Você, sei lá, você é um médico. Tirar um dia da semana, um dia por mês que seja, você fazer atendimentos gratuitos. Pessoa, que maravilha, você que é dentista, você que é advogado, você que é professor, né? Pessoa, coisa maravilhosa, coisa linda, se a gente começa a fazer essa corrente do bem, né? Você que tem um dom espiritual, fazer um atendimento gratuito, ajudar pessoas gratuitamente. Eu não estou falando com isso que você tem que fazer isso sempre, né? Porque a gente tem conta para pagar, não dá para fazer isso o mês inteiro. Mas você pode tirar lá uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, e fazer alguns atendimentos, por exemplo, gratuitos, ou a preço de custo, a preço bem reduzido, bem popular, né? Você que é massagista, por exemplo, massoterapeuta, você pegar uma pessoa que está travada, mas não tem condição de pagar uma massagem, você que é acupunturista, você que é terapeuta holístico de qualquer espécie, passar um reiki numa pessoa, por exemplo, gratuitamente, né? Você que é cabeleireiro, fazer um corte de cabelo, né, numa pessoa, num morador de rua, por exemplo, já pensou? Coisa linda. É claro que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Não estou falando para você se expor. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos nos conscientizar que nós somos uma grande família espiritual, uma grande família estelar, uma grande família cósmica, e que nós estamos aqui juntos. Se esse navio afundar, gente, afundamos juntos. Se esse navio chegar ao porto, queremos chegar juntos, temos que chegar juntos. Então, quando eu ajudo, na verdade, uma pessoa, que eu tenho a impressão que é um terceiro, né? Eu tenho essa impressão porque eu estou aqui na materialidade, então eu vejo as pessoas como separadas de mim. Mas aos olhos da espiritualidade nós somos um todo. Então quando eu ajudo uma pessoa, na verdade eu estou ajudando a mim mesmo. Na verdade eu estou socorrendo a mim mesmo. Na verdade eu estou elevando a mim mesmo, estou aumentando o meu consciente de luz, né? Então nós precisamos sair um pouco das igrejas. Quando eu digo sair das igrejas, não é abandonar a sua religião, não é abandonar seu culto, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, sair das igrejas no sentido de amar a Deus, adorar a Deus, servindo também aos seus filhos, às suas criaturas, né? Respeitando a natureza, né? Respeitando as pessoas, né? Respeitando os nossos irmãos menores, que são nossos irmãos animais, né? Deixando de poluir, né? Uma série de atitudes que nós podemos ter e que não nos custa muita coisa, né? A Bíblia fala uma passagem bacana, né? Que várias pessoas doavam
moedas lá do seu patrimônio para socorro dos pobres. E nisso veio uma senhora, uma viúva, que doou algumas moedinhas, era só o que ela tinha, né? E Jesus aproveitou aquela passagem para dizer, né, que ela tinha doado mais que os demais, né? E os seus discípulos não entenderam o que ele quis dizer, né? Mas ele quis dizer isso, que muitas vezes você dá o que te sobra, é muito fácil, né? Você compra umas frutas, aí as frutas ficam lá, você não vai comer as frutas, passa alguém pedindo, você dá daquela fruta para a pessoa, porque ia ficar lá e estragar, você dá, né? Era sobra, vamos dizer assim. Ou de uma comida que você não comeu, que sobrou, etc. Um pão que começou a comer, não foi até o fim, uma bolacha, etc. No nível mais elevado da doação, a doação principal é aquela que você dá daquilo que seria para você, né? Então você dá se tem 2 camisas, você dá uma, né? Nós ainda não estamos nesse nível, talvez, né? Mas ainda que seja aquilo que nos sobra, ainda aquilo que seja aquilo que não nos faz falta, né? Às vezes é o que está pedindo? Um pouquinho do seu tempo, né? Um pouquinho da sua boa vontade, um pouquinho do seu ombro, né? Você não pode fazer nada, você pode orar pelas pessoas, você pode fazer orações, você pode fazer vibrações pelas pessoas. Então, assim, nós precisamos sair do nosso casulo. Um casulo que foi importante durante um tempo da nossa evolução, da nossa caminhada espiritual. Essa individualidade, né, ela foi muito importante num tempo, para a gente se ver também como era aquela coisa de ter uma experiência humana. Então precisava dessa individuação. Mas agora, gente, nós estamos num caminho, a maioria de nós, num caminho de retorno. Então nós saímos de uma teia onde todos eram um só, um grande corpo, passamos pela experiência terrena, estamos passando por essa experiência da manifestação, mas agora estamos retornando da onde a gente veio. Então, nós precisamos o quê? Aprender a retornar esse espírito de família. E quando a gente passa a fazer doação, uma outra coisa acontece, os nossos problemas diminuem. Diminuem basicamente por 2 razões. A primeira, porque você começa a perceber, quando você vê problema dos outros, que o seu problema não é tão grande assim. E segundo lugar, você percebe o seguinte, você deixa de olhar só para o seu umbigo, você vê que o mundo existe outras pessoas, outros problemas, coisas muito mais complexas, intrincadas do que aquilo que você acha que é. E começa a acontecer também um milagre muito interessante, é que quando você começa a cuidar das coisas dos outros, o universo, Deus, essa grande força universal toma conta da sua vida. Então, começa a acontecer coisas com a gente muito interessantes, porque é mais ou menos dizer assim, ó, como se Deus dissesse assim, olha, você está cuidando do meu filho, deixa que eu cuido de você. Então, a vida da gente começa a ganhar um outro colorido, né? Eu não estou querendo dizer com isso que aí você vai cuidar só da vida dos outros, você não vai pagar suas contas, você não vai trabalhar, não é isso que eu estou falando. Você vai levar a vida normal, mas os seus problemas você vai perceber que eles vão ficando mais suaves, mais tranquilos. Parece que sempre quando você precisa, sempre uma luz aparece no fundo do túnel, sempre indica aqui, é uma parceria que chega, é uma outra ajuda que vem, porque como você está plantando ajuda, como você está semeando ajuda, como você está vibrando na ajuda, você também recebe ajuda. Então às vezes você fica dentro da sua casa só pensando no seu problema. O que você acha que é problema. E aí você fica martelando. Aí uma coisa que nem era tão grande se torna muito grande, né? Então,
pesquisas que eu estava lendo há pouco tempo, diz que aumentou assim terrivelmente nos consultórios psiquiátricos o número de consultas com pessoas tomando remédios de tarja preta. As pessoas não dormem mais, as pessoas não conseguem ter uma vida normal. Elas vivem à base de remédio, né? Então, remédios fortes, remédio de tarja preta, que é mais ou menos para a pessoa tomar e quase como se ela se dopasse para poder levar a vida. Então, gente, o que a vida está nos apontando? Ela está nos apontando que nós estamos no caminho errado. Ela está apontando que nós estamos fazendo as coisas de uma maneira contrária ao fluxo da vida, né? E o fluxo da vida o que é? É você querer tudo de bom para o seu filho? É claro que sim. Mas nem por isso querer que o filho da vizinha se dê mal. Você pode querer que seu filho se dê muito bem, mas você pode ajudar o filho da vizinha, né? Quanta gente que eu não vejo, por exemplo, o filho compra um monte de brinquedo para os filhos, né? O filho cresce e os brinquedos estão lá parados, gente, não vai brincar mais, né? Aquelas roupinhas, muitas nem foram usadas, ou usadas pouquíssimas vezes, paradas, e gente precisando, né? Crianças sem roupa, crianças sem brinquedo, né? As nossas próprias roupas, quantas vezes a gente não fica naquele negócio, né? Deixa isso aqui que um dia eu vou usar, esse dia nunca chega, né? Então, quando você começa a fazer doação, você abre caminho para o novo. Isso tanto no sentido material, quanto no sentido energético, espiritual. Então, você compra uma roupa nova, doa uma ou duas que você não está usando mais. Doa, faz doação de sapatos, faz doação de roupas, né? Você que tem criança aí, que seu filho cresceu, os seus brinquedos estão parados, doe seus brinquedos, gente. Tem um monte de criança precisando, que um brinquedo usado é alegria, né? Você vê no Natal as crianças escrevendo Papai Noel, qual é o seu grande sonho? É comer um frango. Qual é o seu grande sonho? É comer um panetone. E a gente com tanta fartura na nossa mesa, né? Então, o seu filho cresceu, doe as roupas, né? Você emagreceu demais, não vai mais usar aquelas roupas, doe as roupas, né? Ou você engordou um pouquinho, não vai usar aquelas roupas que tinha manequim 38, e você fica, não, mas um dia ainda vou vestir essa roupa aí. Não vai mais. Coloca isso na cabeça, não vai dar mais. Doa essa roupa, doa para alguém que precisa. Então essa doação pode ser material, essa doação pode ser espiritual, essa doação pode ser emocional, essa doação pode ser energética, essa doação pode ser um sorriso, essa doação pode ser um abraço, né? Eu fui fazer um curso um tempo atrás e a gente ficou num farol, fazia parte lá das nossas tarefas lá do curso, fazer alguma doação. E a gente resolveu, eu e o grupo todo, ficamos num farol no semáforo, com um cartaz grande distribuindo abraços. Aí você vê a reação das pessoas, é muito maluco, principalmente em São Paulo, né? Nas grandes metrópoles, as pessoas têm medo, né? Fica lá olhando, vai me abraçar, será que não vai me assaltar? Será que não vai, né? Aquele medo normal de cidade grande. Aí quando elas se soltam, é aquela alegria, todo mundo se abraça, todo mundo se beija. Então a gente tem que quebrar um pouco esse padrão do medo que se instalou, esse padrão do tipo, olha, eu entro na minha casa, eu tranco a porta, que se dane o mundo. Porque nós não vamos sair de onde nós estamos desse jeito, nós não vamos evoluir desse jeito. Então a gente tem que fazer esse tipo de doação, né? Você pode doar dinheiro? Doa dinheiro, né? Mas o ideal, mais do que dinheiro, doa de si mesmo, né? O dinheiro, às vezes, encare como eu vou dizer, né? Ele é fácil no sentido assim, eu dei o dinheiro, eu me despreocupo, né? Aí alguém com aquele dinheiro vai comprar, por exemplo, alimento, vai cozinhar, vai distribuir. Então é importante esse dinheiro, né? Você está provendo uma obra muito importante.
Há outros irmãos que já se expõem mais, né? Vão lá à noite. Eu gosto até de ter um pouco de cuidado com isso aí, porque às vezes cidades grandes assim, você sair de noite assim para você fazer esse tipo de doação, você tem que ir bem protegido, se possível até chamar alguma autoridade, uma guarda civil, alguma coisa para te acompanhar e tudo tal, porque a gente sabe como é que nós vivemos uma cidade violenta, né? São Paulo é uma cidade infelizmente violenta. As grandes metrópoles são. Mas aí outros irmãos vão lá, vão distribuir, vão ter contato com aquelas pessoas famintas. Então, assim, há várias funções dentro dessa cadeia, né? Então, assim, o dinheiro é uma das, né? Mas tem várias outras. Alguém vai embalar, alguém vai cozinhar, alguém vai embalar, alguém vai transportar, alguém vai distribuir, né? E alguém vai sair, antes de tudo isso, comprar o alimento em algum lugar, procurar os melhores preços, para poder fazer render aquilo da melhor forma possível, né? Então, a gente precisa sair do nosso casulo, né? Precisamos sair do nosso casulo, precisamos quebrar essa casca egóica, egoísta, em que nós nos enfiamos, né? Nos metemos. Por um tempo foi necessário que assim fosse. Hoje não se justifica mais. É claro que nós vamos tomar todas as precauções, né? Eu não vou entrar numa favela meia-noite de peito aberto lá, ó, gente, tu vim aqui fazer caridade, né? Embora tenha um monte de gente lá que a grande maioria, inclusive, que são trabalhadores, são pessoas do bem, tem gente que não é tão do bem assim. Então eu vou tomar as providências que eu preciso, né? Mas que essas providências e que essas contrariedades não me impeçam de agir, né? E quando eu agir, eu estou sempre cercado dessas forças da luz, pedindo proteção, pedindo orientação, para que também o meu ir e o meu voltar seja um ir e voltar tranquilo, saudável, protegido, né? Harmonioso, sereno. Então, é isso que nós precisamos. Essa atitude de servir é uma atitude que nos conduz à felicidade. Às vezes a gente tem uma vida assim, a gente só reclama da vida, só reclama. Você reclama do seu casamento, você reclama da sua saúde, você reclama do seu emprego, você reclama da sua igreja, do seu templo, né? Você reclama do dinheiro, você reclama dos seus parentes, você reclama. Então, assim, nós precisamos ter uma outra conduta, né? Uma conduta de agradecimento, né? Primeiro, ser grato pelo que nós temos, porque a vida começa a serenar na gratidão. Se você consegue agradecer no pouco, você está pronto para receber mais. Mas se nem no pouco você agradece, você está... Não espere que o universo te dê mais, porque nem o que você tem você consegue agradecer. Nem o que você tem você consegue reconhecer. Entendeu? E a partir desse reconhecimento, a gente poder agir, né? Esses dias eu vi algumas senhoras, elas são costureiras, e elas falaram, olha, precisamos ajudar um pouco nessa epidemia. O que elas fizeram? Começaram a costurar máscaras gratuitamente, compraram lá um tanto de tecido e estavam costurando. E o pessoal queria pagar, né? Falou, não, quanto custa a máscara para a gente poder, né, ressarcir as senhoras, tal. Falei, não, eu quero, é minha forma de doação. Alguém fala, nossa, mas ela está costurando lá sem máscara, não vai resolver o problema da pandemia. A gente não vai, né? Madre Teresa costumava dizer, né? Olha, a minha ação é uma gota no oceano. Mas sem a minha gota, o oceano estaria um pouco mais vazio. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte. Conta uma história que a floresta pegou fogo. E aí os animais todos correndo, aquela coisa toda, fugindo do fogo. E tinha um beija-flor. Ele ia lá, molhava o biquinho dele lá no rio perto, ia lá, jogava aguinha no fogaréu. Você imagina, um beija-flor jogando água
num fogo. Seria como você jogasse com conta-gota, né? Aí algum bicho passou e falou: Beija-Flor, você é maluco, cara? Você acha que você vai apagar o fogo? Ele falou: não, eu não acho isso. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, não se preocupe se é muito ou se é pouco. Se preocupe que você tem que fazer, né? Que é bom que você faça. Que é bom para a sua alma. Que é bom para você aumentar a sua luz. Que é bom para você aumentar a sua fartura. A gente não faz exatamente por isso. Mas é natural que quando você começa a entrar nesse padrão de luz, é natural que a sua vida comece a melhorar também. As coisas começam a se encaixar, as coisas começam, você também recebe oportunidades, né? Porque é o que? Você está no mesmo padrão de ajuda a ser ajudado, ajuda a ser ajudado. Quando você menos espera, você também recebe ajuda. Eu recebi ajudas na minha vida, sim, fantásticas. Eu ajudo muita gente, graças a Deus. Mas eu tive, assim, momentos cruciais da minha vida, ajudas de muitas pessoas importantes também, poderosas. Então, tudo aquilo foi o que eu achei? Foi apenas um padrão em que eu já estava, né? E que, em algum momento, esse padrão que beneficiava terceiros, beneficiou a mim também. Porque eu estava vibrando na mesma frequência desse padrão. Então, gente, assim, essa mudança de postura, né? Abrandando o nosso coração, né? Abrandando o nosso coração, abrindo o nosso coração, nos tornando mais sensíveis à dor do outro, né? A gente vive numa cidade, a gente vive em algumas condições em que a gente começa a achar normal você passar e ver alguém caído embaixo do viaduto, alguém caído na rua, uma criança passando frio, uma criança descalça no meio da rua pedindo esmola. A gente começa a achar que isso é normal. Nós não vamos consertar o mundo, né? Não vamos consertar, nós não temos essa capacidade. E além do mais, o mundo não é nosso, o mundo é de Deus, né? Ele que é o grande dirigente de tudo isso, ele sabe por que tudo está acontecendo. Mas ele nos permite que nós participamos dessa obra dele, né? Junto com ele, né? Atuando em favor das criaturas dele, né? Então eu acho que não há prece mais tocante para Deus, de que ele vê que você socorreu um dos seus filhos em qualquer momento da vida, você socorreu alguém, né? Se eu não me engano, era a Madre Teresa de Calcutá também que dizia isso, né? Mãos que trabalham são mais santas do que mãos que oram. Então eu acho que hoje nós estamos vivendo num mundo, hoje não, sempre foi assim na humanidade, muito mais pessoas que oram, muito mais pessoas que estão na teoria do que é uma caridade, do que propriamente pessoas que fazem um pouquinho. Porque você imagina, se cada um faz um pouquinho, se torna uma coisa tão grandiosa, tão poderosa, que não há necessidade da gente fazer muito, né? As pessoas acham o seguinte: eu queria ter 5 milhões de dólares para mim ajudar os pobres. Então, não sei se você vai ter 5 milhões de dólares. Eu acho que talvez não tenha. Eu torço para você ter, e quando você tiver, lembra de mim. Mas assim, e se você não tiver, então você nunca vai fazer nada? Eu queria ter um carro para mim fazer tal coisa. Eu queria ter uma casa grande para fazer... E você fica sempre esperando naquela condicionante. Quando eu chegar nisso, aí eu vou fazer aquilo. Não, faça o que você pode com o que você tem. Eu posso só um pouquinho hoje, faça esse pouquinho, né? Meu orçamento não comporta eu doar mais que R$50 por mês. Doe R$50. O outro ganha muito mais, pode doar 500. O outro ganha mais ainda, pode doar 5 mil. E deve ter gente que doa 5 milhões, né? Eu não posso doar nenhum tipo de dinheiro, mas eu posso doar um dia da minha vida, uma tarde da minha semana. Doe, né? Doe. Ajude pessoas. Ajude os seus irmãos. Porque quando você ajuda os seus irmãos, você ajuda a si mesmo. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos 5 minutinhos para a gente fazer uma
respirar, vamos fechar nossos olhos e vamos respirar por 3 vezes, soltando, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Pedir às forças da luz, as grandes, as sagradas hierarquias de luz, que nos direcione naquilo que nós devemos fazer, que deixe os nossos dons muito salientes, muito saltados, né? Muito claros. Quais os dons, quais as qualidades divinas que eu posso fazer doação daqui para frente? Como eu posso minimizar a dor no mundo? Né? Como eu posso enxugar um pouco desse pranto que o mundo está passando, né? Esse grande pranto, esse grande vale de lágrimas, né? Com certeza, primeiro abrindo nosso coração, né? E desejando de coração puro, que todas as pessoas no mundo sejam felizes. Que todas as pessoas alcancem a paz. Se libertem da ilusão do ego e vão entrando nesse grande oceano da consciência que nós somos todos irmãos. Todos oriundos de uma mesma família cósmica e universal. E que eu nunca vou ser plenamente feliz, totalmente feliz, se algum irmão meu passa fome, se algum meu irmão não tem onde morar, sofre na guerra, sofre sem água, sem alimento, se as nossas crianças sofrem violência doméstica, sexual, nossas mulheres. Eu não posso consertar o mundo, eu não tenho nem essa capacidade, mas eu posso minimizar. Eu posso oferecer meu ombro, eu posso oferecer alguma das minhas habilidades. Cada um de nós tem muitas habilidades. Algumas das minhas habilidades para tornar esse mundo melhor, mais habitável, mais humano, porque está faltando o que? Humanidade à humanidade. Então, vamos pedir às grandes forças da luz que nos direcionem nesse nosso objetivo, que nós possamos verdadeiramente achar qual a forma de ser útil a Deus, né? Servindo às suas criaturas, servindo a sua obra, né? A sua criação. Vamos nos envolvendo nessa onda de luz, pedindo que abençoe a nossa casa, abençoe nossos caminhos, abençoe os nossos entes queridos, abençoe as nossas finanças, abençoe a nossa saúde. Cada átomo, cada célula, cada órgão, cada víscera, desde as hélices do nosso DNA, do alto da cabeça à planta dos pés, se estendendo para os nossos corpos sutis, que traga muita luz e muitas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja e assim já é. Vamos retornando. Espero que vocês estejam bem. Espero que a mensagem tenha despertado em vocês alguma reflexão. E agradecendo aí a companhia, agradecendo o carinho. Toda semana vocês me aturando, isso é muito legal, muito bacana. Quanto Deus permitir, vamos fazendo, né? Vamos conversando e vamos aprendendo aí uns com os outros, né? Quando eu falo alguma coisa aqui, a primeira pessoa que aprende sou eu mesmo, tá? Muito obrigado,
tá? Aguardo vocês aí nas redes sociais. Gratidão, gratidão, Li. Poliana, gratidão. Minha irmã Sônia, gratidão. Poliana, gratidão. Thaís, minha irmã Sônia. Vivian, obrigado. Patrícia. Alê. Fiquem todos com Deus, tá? Deus abençoe a cada um de vocês.